como a inteligência artificial está transformando o relacionamento entre profissionais da saúde e pacientes? E o que isso significa para a força de vendas na saúde? Será que a IA pode realmente personalizar, escalar e ainda manter a ética nas interações com profissionais de saúde? Confira isso e muito mais, agora, no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast. Eu sou o Vitor Pontello e comigo hoje estão aqui Alex. Tudo bom, Alex? Tudo bem, como sempre. Muito bom. E estreia no podcast hoje, Ricardo Kim. Tudo bom, Kim? Prazer ter você aqui hoje no podcast. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, finalmente fazendo a estreia aqui no podcast. Boa. E sobre hoje, separamos aqui um tema com inúmeras, infinitas aplicações práticas aqui, pensando em dados e inteligência artificial. Vou deixar ele bem amplo aqui e o Kim e a Alex vão conseguir explorar bem as possibilidades aqui, que são as possibilidades do setor de healthcare. Então, a parte de saúde aqui que a gente consegue, desde do âmbito farmacêutico até o âmbito de medicina diagnóstica, a gente consegue explorar inúmeras possibilidades aqui de casos de uso. Eu vou deixar o Kim e a Alex aí apresentarem o tema para a gente dissertar sobre. Beleza, vamos lá. O ponto de partida nosso foi o cenário de mudanças constantes que a gente vem observando aí nos últimos anos. Foram principais, a gente identificou 3 principais elementos. Então, uma delas foi a mudança do comportamento dos pacientes e também dos médicos, né, com a digitalização crescente. Do ponto de vista do paciente, o que a gente vem observando bastante é a busca por informações adicionais, seja por ferramentas como o ChatGPT. Tem crescido também um pouco desse second guessing do que os médicos falam, né? Então, da pessoa também correr atrás de informação por conta própria e tudo mais. Esse tipo de incidência tem aumentado, a gente tem observado isso. Do ponto de vista médico, a gente vê também que tem uma mudança bem significativa aí nos últimos tempos, do médico sair um pouco daquele cenário do consultório médico, né? Então, se apresentar também em redes sociais, em plataformas de vídeos, por exemplo, para fazer a propaganda aí do seu serviço. E, de certa forma, também o modelo de atendimento, né, o modelo de interação com o público tem passado por algumas mudanças, né? Então, esse foi o principal motivador, né, por trás desse material que a gente vem construindo aí nos últimos tempos. Mas também, fora isso, a gente vem vendo também uma grande disponibilização de dados, né, uma variedade muito grande de dados aí disponíveis no mercado, seja sobre o próprio paciente, mas também sobre os médicos, né, e como isso também poderia ser utilizado do ponto de vista da indústria farmacêutica, né? Então, foi um pouco dos motivadores aí para os materiais que a gente construiu. E um motivador também era que, tipo, vamos dizer, na jornada comercial do healthcare, o HCP tem um papel muito importante aqui. Ele tem um impacto muito importante sobre a taxa de conversão, vamos dizer, dos pacientes, tá? Porque grande motivador de uma compra de um produto de saúde está ligado a uma recomendação de um HCP, que seja o médico ou do farmacêutico, tá? Então, a gente sempre vê que é importante para as empresas de healthcare ter um bom relacionamento com esses HCP, porque eles têm impacto nessa conversão final, mas sendo que hoje esse mundo está mudando, o paciente está mudando, o HCP está mudando, e que do outro lado tem essa oportunidade de agentic AI que está emergindo, que vai ajudar talvez a facilitar essa conexão e talvez se adaptar justamente a essa mudança.
era um pouco isso que a gente quer aprofundar, tá? Como a gente que AI pode ajudar a superar essa mudança que está acontecendo de comportamento dos HCP do paciente e acelerar o relacionamento e a parceria que tem entre a indústria de healthcare e os HCP. Tá? A gente está falando aqui de uma das principais novidades em termos do avanço tecnológico de IA e que tem tudo para ser muito utilizado ali no dia a dia do HCP, né, o Healthcare Professional, seja o médico, como a Alex comentou, seja qualquer profissional ali que tem essa função de ter uma interação com um histórico de diagnósticos, uma recomendação de algum medicamento, um entendimento ali do que está acontecendo, ou até num propósito de pesquisa, qual possível substância pode ser melhor para determinado caso. Tudo isso já eram casos possíveis de uso da inteligência artificial dita como tradicional, mas quando a gente traz o ponto de vista do agente, a gente aproxima muito esse profissional da tecnologia, né? Então, você não precisa ser mais um médico especialista em IA, você pode ser só um médico que sabe conversar ali com o agente e o agente já vai te auxiliar nesse meio de campo ali com os dados, com o histórico, com todo esse arcabouço técnico ali da inteligência artificial que pode vir a ser desenvolvido e a ser colocado à disposição ali para melhorar o diagnóstico, para melhorar o tratamento, e acaba que isso impacta até do ponto de vista do paciente também, como ele vê a inteligência artificial, né? Acho que inicialmente uma possível reação seria o paciente ter um pouco de medo de algum tipo de recomendação da inteligência artificial, mas à medida que os médicos também conseguem ter acesso a isso, isso passa pelo crivo do médico e o paciente tem contato e acaba sentindo que aquilo ali tá bom, que deu certo o tratamento, enfim, essa desmistificação da inteligência artificial pode ir diminuindo, né? Como vocês veem esse ponto de vista do paciente ali também? Acho que aqui é justamente porque também a gente decidiu de focar nos análises mais sobre o HCP. Por quê? Porque como o paciente tem um risco sempre, como a gente quer, como a DNA, de alucinação. Então, estamos aqui falando de um assunto bem sensível, que é a saúde das pessoas. Então, você não pode errar quando você vai falar com o paciente e dar uma recomendação errada. Deixar 100% uma comunicação com o GenAI diretamente até o paciente ainda é um risco que muitas empresas não são dispostas a tomar. Mas é um risco que é mais fácil de controlar quando você fala com o HCP, porque o HCP ele tem uma inteligência já de poder desafiar a informação e saber o bom do ruim e só tomar o bom, sabe? O quanto o paciente ele não tem essa inteligência. Então, por exemplo, a gente já fez alguns projetos onde a gente vai ajudar um pouco a construir mesmo um bot que vai fazer o FAQ, tá? O Frequently Asked Questions, pelo paciente, para já ajudar um pouco a aproximar as marcas dos pacientes e já controlando muito, tipo, que tipo de pergunta a gente pode responder e o que tipo a gente não vai responder e sempre a gente vai direcionar para o HCP, tá? Então, é com muito cuidado que você tem que fazer isso quando é um projeto diretamente ao paciente. Até mesmo hoje, algumas vezes, a pergunta é se é para você construir esse bot, esse agente que é diretamente pelo paciente, ou se não é, mas se assegurar de controlar a informação que o paciente consome através dos engines de LLMs, tá? Do ChatGPT. Se assegurar que quando o cara está colocando no ChatGPT estou com dor de cabeça, qual é o melhor medicamento, se assegurar que o ChatGPT, na resposta dele, mencionasse a sua marca lá. Então, sabe, algumas vezes tem marcas que estão priorizando um pouco as batalhas, tá? Se é melhor tomar esse risco de termo, se a gente que é um pouco arriscado pelo paciente, ou se não mais agora de priorizar essa informação que sai do ChatGPT, o que a gente chama do GIO, LIO, o novo SEO, tá? De Language Engine Optimization. Então, que é basicamente você otimizar o resultado da engine LLM ali
para a sua marca aparecer lá, né? Só para clarificar aqui para as pessoas que não estão tão habituadas aí com o tema. Isso mesmo. Então é por isso que a gente vê que, talvez, nesse mundo agentic, agora no mundo de healthcare, o caminho mais seguro vai ser de usar isso mais para ajudar o relacionamento com os HCP, porque eles têm um impacto de mais de 60% na venda dos produtos e onde o risco é menor em comparação com os pacientes. E até como eu falei, né, o HCP adotando essa tecnologia e ajudando no tratamento ali do paciente, o próprio paciente já vai ficar um pouco mais tranquilo ali de que a inteligência artificial não está dominando o mundo, ele vai desmistificando essa característica ali de, não vai substituir o médico, não vai o médico ou quem quer que seja o HCP, ele vai contribuir para o resultado daquele tratamento ali ser melhor. Total. Acho que, de certa forma, também uma outra possível solução, né, utilizando agentes e tudo mais que poderia ser implementado nesse relacionamento específico, já com o paciente, seria fazendo mais como um acompanhamento dessa jornada do paciente em relação ao médico, né? Então, uma vez que um paciente faz uma consulta médica, por exemplo, hoje em dia é muito difícil do médico fazer um catch-up, né? Então, muitas das vezes o paciente acaba nem voltando para, enfim, relatar o que aconteceu, se deu tudo certo, se a pessoa realmente aderiu ao tratamento que foi sugerido. Então, isso também poderia ser uma ideia de solução que poderia ser desenvolvida, né? Então, de fazer esse acompanhamento de evolução, né, do quadro clínico do paciente, se a pessoa aderiu à receita médica que, enfim, foi passada para ele ou ela, enfim. Mas, de novo, então, aqui o posicionamento é como a gente ajuda o HCP, como a gente quer até o melhor relacionamento com o cliente, o paciente, tá? E ele ainda mais confiar, então, como sua marca, porque você foi com força de proposição para justamente ter esse win-win, tá? Entre os dois. Sim. E então, justamente no e-book, o que estamos falando, apropriado do relacionamento entre a indústria de farma e os HCP, a gente viu que tem, vamos dizer, 4 grandes desafios onde justamente a gente poderia ajudar a acelerar, a melhorar um pouco o relacionamento. Kim, quer falar um pouco dos 4? Claro. Uma delas, acho que foi justamente esse ponto que eu mencionei agora há pouco, né, da questão de confiança, então da construção dessa relação de confiança entre o médico e o paciente, mas os demais acho que são mais focados no relacionamento mesmo de farma, né, da indústria farmacêutica com os HCPs. Então, uma delas é a questão de volumetria dos dados, volumetria de interações, desculpa. O que a gente fez nessa parte de ideação, né, dos principais desafios, foi muito em tentar pensar em como cada um desses desafios era tratado no passado, como costuma ser tratado hoje, e como a gente enxerga que isso pode ser tratado agora com o advento das soluções de agentes, né? Então, nessa questão de volumetria, por exemplo, a gente vê que no passado o foco estava muito nas visitas presenciais, né? Então, dos sales reps fazerem visitas presenciais nos consultórios médicos, enfim, explicarem um pouco sobre os novos lançamentos, entregar os samples dos produtos e tudo mais. Mas, obviamente, isso tem uma limitação logística, né? Tem uma limitação bem grande aí de quantas pessoas que a gente consegue cobrir. Isso acaba se acentuando ainda mais quando a gente fala de cidades do interior, né? Então, tem uma limitação aí logística. Hoje, a gente vê que tem um uso massivo aí de marketing digital, né? Seja por meio de campanhas de marketing, campanhas de e-mail, campanhas de mídia, webinars, por exemplo, para tentar ter o maior número de touch points possível com os HCPs, né? O que a gente enxerga nesse tema aqui, por meio da solução de agentes, seria que cada HCP pudesse interagir, então, com um agente digital treinado especificamente para o seu perfil, né? Então, que a interação de cada HCP seja feito com um agente que entenda
o determinado perfil, qual que é o momento em que aquele HCP se encontra, qual que é o tipo de conteúdo que ele quer consumir naquele momento e de que forma, né? Se é via WhatsApp, se é via, enfim, um vídeo, o que quer que seja, né? Então, foi um pouco do que a gente imaginou nesse desafio aqui. Fora esse tema aqui todo de volumetria, a gente tem toda a questão de qualidade da informação. Ontem quando a gente pensa no passado, né? A gente vê que o foco estava muito no produto, então tinha muito aquela ideia de, a gente define uma estratégia, essa estratégia vai ser implementada para toda a minha base de HCPs. Óbvio que hoje isso já mudou bastante, né? Então a gente tem o uso de CRM, marketing digital também, para fazer a segmentação dos médicos, para fazer uma personalização inicial, né? Do conteúdo que vai ser compartilhado com os médicos. O que a gente imagina que vai ser possível, né, com a implementação de soluções de agente, vai ser uma hiperpersonalização. Não só uma hiperpersonalização, mas também uma hiperpersonalização em tempo real, né? Então, que seja possível obter os insights em tempo real de quais são as preferências dos médicos, dependendo do momento em que o médico se encontra, qual que é o tipo de conteúdo, em que formato, com que frequência que ele gostaria de receber. Então, por exemplo, não só em termos de conteúdo para o médico consumir, mas também, de repente, um convite a um determinado evento, um determinado congresso. De repente, o médico acabou de participar de um congresso, né, de algum evento médico, receber já um follow-up automático com conteúdo ali relacionado, né, com aquele conteúdo que foi discutido no evento. Esse tipo de interação é o que a gente imagina que pode acontecer, né, que essas soluções agênticas possibilitam. Acho que, por último, só para encerrar também essa parte aqui dos principais desafios, a gente também pensou na frequência das interações, né? Então, a gente vê que, enfim, tem uma infinidade de marcas aí no mercado, todas elas tentando buscar esse top of mind, digamos assim, da indicação médica, porque, como o Alex falou ali no início, né, o HCP tem um peso muito grande, né, de fato, na venda dos medicamentos. Então, como que a empresa, né, Pharma, consegue se manter no top of mind? Então, no passado, a gente vê que o foco, de novo, era muito em visitas, no presencial, e o que a gente vê hoje é que as equipes comerciais, elas usam bastante essa questão de segmentação, priorização, mas ainda, como a gente falou agora há pouco, está bastante limitado aí pela capacidade física, né, de atendimento da base médica. E aí o que a gente imagina é muito no futuro, né, com essas soluções agênticas, dessa orquestração omnichannel. Então, como que os diferentes agentes, eles podem ser desenvolvidos de forma a cada um se especializar em determinado assunto, né? Então, por exemplo, qual que é o canal mais adequado, qual que é o conteúdo mais adequado, e dessa forma ir fazendo esse contato, né, por meio de diversos canais aí para cada médico. Isso para complementar, né, essas visitas que com certeza vão continuar aí como a preferência aí dos players de pharma. E aí, tipo, são use cases mais pelo HCP, mas tem ainda mais use case também para ajudar mesmo o sales rep a ser mais eficiente, tá? Porque aqui estamos mais falando, como a gente vai cumprir onde tem buraco atuais. Mas o sales rep ainda fica essencial, essa relação one-on-one, ainda mais pelos médicos, eles precisam um pouco essa atenção, tipo, não pode ser tudo robótico, WhatsApp, voice bot, coisa assim. Então, a gente vai também ajudar o sales rep, a gente vê cada vez mais, sabe, o clássico nesse best action, já que era de AI, mas como a gente vai se encaixar aqui. Ou como a gente vai se encaixar aqui, imaginar que daqui a pouco o sales rep, ele já tem uma agenda das visitas que ele tem essa semana, e lá, já integrado na agenda dele, para cada visita programada, ele pode clicar, segunda-feira tenho esse meeting às 10 que planejei com esse Dr. X, ele clica lá, já tem a página do Dr. X pronto para ele, com já as últimas mensagens que for compartilhado, com já uma sugestão de quais são o próximo produto que ele tem que insistir um pouco a mais, quais são os argumentos, porque ele já entendeu
a gente já conectou uma questão de persona do HCP, então ele já vai puxar os argumentos comerciais otimizada. Então, sabe como a gente quer? E vai também facilitar o trabalho do sales rep para que ele seja ainda mais impactful. Desculpa, estou falando um pouco inglês aqui no meu. Mas mais impactante na visita como os HCP, sabe? Acho que, de novo, né, o Agentic AI ele não vai substituir a função, mas ele vai empoderar ali quem tá no front, né? Tanto o representante de vendas ali, que vai ter mais informação para ativar melhor o HCP, quanto o próprio HCP, que vai ter mais informação e vai conseguir direcionar melhor o atendimento dele. Acho que esse tipo de problema, né, uma massa enorme de dados que precisa ser tratada e trabalhada de forma que você consiga extrair sentido, extrair insights, é o tipo de problema que a inteligência artificial consegue, de fato, impactar bastante diversos negócios, e dentro de healthcare não é diferente, né? A gente vê pelos próprios temas que a gente foi falando aqui, o tópico da personalização, você conseguir ter essa caracterização bem específica de cada um dos clientes, de cada um dos pacientes ali, para você conseguir direcionar melhor tanto o atendimento quanto a forma de criação do diagnóstico, de entender qual especificidade que aquele paciente ele tem. É uma coisa que hoje, muitas vezes, os médicos e os HCPs até poderiam fazer, e até os sales representatives também, que a gente está falando aqui, só que eles não têm tempo, não têm capacidade, não conseguem fazer a análise de tudo que eles poderiam para conseguir chegar nesse nível de atendimento. Então, a gente acaba conseguindo aumentar muito o potencial de sucesso, tanto do HCP no atendimento ao paciente, quanto do representante de vendas ali no atendimento ao HCP. Aqui, como você falou, tipo, essas problemáticas, acho que funcionam para outras indústrias, que não seja só healthcare, tá? Essa questão de optimização, da ativação como sales rep e de como você se comunica com o seu cliente, que seja B2B, principalmente. Só que acho que o HCP, em comparação a todos os outros tipos de clientes, é um pouco diferente. Tipo, claramente, a questão de atenção, de frequência, são coisas que são comuns, vamos dizer, para todas essas indústrias. Só que a HCP é uma pessoa que está muito curiosa e que vai muito desafiar um pouco o conteúdo. Então, acho que onde justamente tem que ir com muito cuidado, tá? Não é como o paciente, onde a informação pode ser mais ampla, mais macro e ainda vai funcionar. O HCP é uma pessoa que está também se formando e que no relacionamento comercial está precisando de você trazer mais informação, de pesquisar, conteúdo mais rico, mais complexo, e então que está cada vez desafiando um pouco o seu relacionamento com a própria farma, tá? Não é só uma questão mais crítico, né? Porque ético, são médicos, eles vão recomendar o que eles acreditam que de verdade está bom pela saúde do paciente, e não só porque tem uma ação marketing atrás. Então, essa questão do conteúdo é chave, e acho que um dia a gente quer e vai estar trazer muito valor. Por quê? Porque, sabe, vai ter uma limitação também do sales rep de não poder saber responder todas as dúvidas técnicas, vamos dizer, sobre remédio, por exemplo, sobre qual é a posologia certa para prescrever, quando usar. É natural isso, tá? Mesmo que seja o sales rep que começa a trabalhar dentro da sua indústria de farma, ou mesmo o mais, vamos dizer, maduro, mas porque tem tanta novidade no produto em si, no R&D, é difícil para ele saber tudo. Então, a gente quer também pode ser um super apoio aqui, justamente para trazer a informação certa pelo sales rep e se assegurar que ele continue a ter esse papel de pessoa que vai trazer a informação relevante pelo HCP. E no nosso e-book a gente ilustra uma solução que a gente chama de Sales Rep Agentic Hub, né? Que seria justamente um hub, um conjunto de soluções, um conjunto de agentes
cada um especializado em uma determinada tarefa, um determinado assunto, e um deles é justamente esse agente que a gente chama de agente científico, né? Então, como você bem falou, essa questão de ter a informação acurada, ter a informação precisa é uma coisa muito relevante aqui para esse cenário. Então, a gente pode imaginar também o desenvolvimento desse agente específico que vai estar aí navegando por uma base, né, de dados, de estudos clínicos, publicações científicas, e aí selecionando as evidências específicas, né, para corroborar determinada informação que o agente vai estar passando seja para os seus reps, seja para o HCP, né? Então, de fato. Mas, além também dessa parte desse agente, né, agente científico que a gente chamou aí no e-book, a gente também consegue até personalizar também o conteúdo, né, e personalizar também o que a gente chama de tom de voz, né. Eu acho que é uma outra forma que o agente pode também auxiliar nessa interação, porque óbvio que tem esse ponto bem importante, né, da acuracidade, do embasamento científico ali do que está sendo apresentado, mas também, às vezes, tem a questão de ajustar o tom de voz para aquele formato que cada HCP prefere, né? Às vezes vai ter algum médico que prefere um tom muito mais científico, bem mais formal. Por outro lado, pode ser que um médico já esteja um pouco de saco cheio de ter um monte de informações assim mais quadradas, de certa forma, e prefere uma coisa mais light, algo com um tom um pouco mais suavizado. Então, esse tipo de ajuste, né, do que a gente chama de tom de voz, também poderia ser feito por meio de um agente específico, né? E no fim das contas, esse tipo de solução de agentes é muito interessante justamente porque a gente consegue ir desenvolvendo agentes específicos, cada um muito específico na sua função, mas cada um interligado com o outro, né? Então, por exemplo, não adianta também só desenvolver um agente que vai fazer esse ajuste de tom de voz, mas também precisa de um agente que vai identificar também qual que é a persona, né? Beleza? Uhum. Quais são as características daquele médico, para que aí sim você faça o ajuste desse tom de voz. Então, acho que isso foi uma coisa bem interessante, também desse tipo de solução, né? Eu acho que, bom, só ressaltando, o e-book que a gente está falando aqui, ele pode ser baixado, tá? E o link do download desse e-book tá aqui na descrição do episódio. Pode correr lá e fazer o seu download, que tá imperdível ali o nível de profundidade que existe ali com a aplicação de inteligência artificial focada no setor de healthcare. Quem é da área aí não pode deixar de fazer esse download. E aí eu acho que um ponto que a gente pode explorar aqui, a gente já tangenciou o tema rapidamente aqui com relação ao nível de criticidade do HCP, pensando na relação com ele, né, que é um tipo de cliente um pouco diferente ali do padrão. O que mais que vocês veem que é específico da indústria de healthcare e que a gente precisa ter um cuidado especial na hora de construir aplicações de inteligência artificial ali para cuidar disso? Acho que a gente falou ali no início um pouquinho sobre temas um pouco relacionados à ética, que eu acho que são talvez os principais temas, né, que a gente pode explorar um pouco mais. Tem essa questão do nível do usuário, pensando no HCP, que é um usuário bem crítico e ele não vai aceitar qualquer coisa só porque está sendo falado ali pela IA. O que vocês trazem ali como especificidade e temas bem específicos da indústria de healthcare que aí trazem à tona um pouco da necessidade de um especialista ali como suporte para o desenvolvimento desse tipo de solução, para mitigar esses riscos, no caso? Então, tenho já dois. E aqui depois, se você quiser, pode me complementar. Tem a questão de confiança e a questão de comunidade. Confiança. O HCP, quando eles vão começar a trabalhar, eles já têm um ecossistema de confiança de onde eles vão achar informação para se alimentar e se ensinar. Então, a entrada nesse círculo de confiança é complicada, é difícil, é demorosa, tá? Uhum. Você tem que ganhar a confiança que você está trazendo uma informação de alta
expertise e que ele vai poder confiar no que você está falando e repetir depois e aplicar isso, tá? Adicionar justamente mais um canal nesse ecossistema que eles já construíram em uma batalha. Então, você tem que vir com de verdade, uma proposta de valor bem alta para entrar nesse ecossistema. E aí entra o segundo ponto, que é a questão da comunidade. Um jeito de entrar nessa confiança é essa comunidade. Os HCP, eles conversam entre eles. Eles conversam entre especialidades, tá? E eles conversam entre dentro da clínica, dentro do ambiente, tá? E eles gostam de compartilhar, seja ideias ou de pedir ajuda, sabe? Tem essa problemática, alguém sabe? Então, eles se ajudam muito. E então, se tem um que apoia um pouco você, ele pode ser um super sponsor, vamos dizer, de você com os outros médicos ou outros farmacêuticos. Se você conseguir trazer, seja o conteúdo certo, ele vai talvez compartilhar na comunidade dele e criar um debate acima disso. Então, esses são dois elementos que são muito importantes a tomar em conta quando você tenta construir esse relacionamento com os HCP. E então, onde acho que justamente a questão do agenting pode ajudar a facilitar, tá? Porque vai ajudar vocês a se desafiar a construir conteúdo ainda mais qualificado, ainda mais relevante pela audiência e talvez trazer novos formatos que são mais fáceis de compartilhar dentro dessa comunidade. Porque, por exemplo, quando a gente fez uma pesquisa com alguns HCP para um cliente nosso, tipo, cada um tem seu jeito de consumir informação. Tem uma pessoa que gosta de PDF, porque parece mais fácil para ele compartilhar o PDF pelo resto da turma. Tem outras pessoas que gostam mais de podcast, porque o momento entre a saída da consulta para chegar em casa é o formato mais fácil para eles consumir nova informação e continuar se atualizando. Cada um tem o formato. Ou a gente quer quebrar essa questão de formato, porque é muito fácil de duplicar uma informação, um conteúdo que você construiu em diferentes formatos que vai se adaptar por perfil, por comunidade, nesse sentido. Então, acho que vejo bem esses dois pontos, além do que a gente já falou, que caracteriza um pouco essa audiência específica que são os HCP. Kim, você vê mais? Não, só queria complementar também, tomando um pouco desse gancho que você falou. De fato, acho que é um público bem específico e que, como você falou, é difícil da gente entrar, né, nesse círculo, digamos assim. E uma das coisas que a gente também poderia desenvolver é justamente um agente que vai estar especializado em tentar identificar em que parte da jornada, em que momento que cada médico se encontra, né? Então, isso, de certa forma, a gente pode pensar em se a pessoa já está com conhecimento da nossa marca, enfim, do nosso produto e tudo mais, mas também a gente pode pensar do outro lado, né? Então, se a pessoa já vinha engajando bastante e está passando por um momento, né, de desengajamento, né, em relação à nossa marca. Então, esse tipo de informação também pode ser bastante relevante justamente para a gente tentar, às vezes, beleza, vamos ver o que está acontecendo com esse HCP específico ou com esse cluster aqui de HCP específicos, para que a gente possa também dar um pouco mais de atenção e fazer algum fine-tuning aí das nossas comunicações, né? Sei que, de certa forma, desenvolvendo as soluções de agentes, boa parte desse fine-tuning já vai acontecer, né? De forma automatizada já, mas nada impede da gente também identificar e fazer alguns ajustes mais profundos, uma vez que a gente identifique um cenário aí desafiador, né? De desengajamento de um determinado público e assim por diante. E um tema aqui que é bem relevante também, que eu gostaria de saber um pouco sobre o ponto de vista de vocês, é sobre o ponto de vista ético no que tange a qualidade do que está sendo entregue ali. Tipo, como garantir que o resultado
do output ali da inteligência artificial que está sendo desenvolvida, tanto para o representante das grandes marcas ali que atende o HCP, quanto o próprio HCP na utilização de alguma ferramenta que ajuda ele no dia a dia, como garantir que esse resultado seja adequadamente disponibilizado do ponto de vista ético, no ponto de vista da qualidade do que está saindo ali também. Acho que esse talvez seja um dos grandes medos ali da aplicabilidade da inteligência artificial no setor de healthcare especificamente, e como que é a possibilidade ali, quais seriam as estratégias que a gente poderia usar, ou boas práticas, ou formas de mitigar esses riscos ali para garantir uma aplicação segura dentro do setor. Bom, eu posso começar com essa, e aí, Alex, você me complementa. Mas eu acho que boa parte desse desafio a gente tenta contornar, né, por meio de uso de fontes. Primeiro, ter um conjunto de fontes iniciais confiáveis, então seja uma base de artigos científicos, ou seja de materiais estritamente dos produtos, né, então seja as bulas médicas, enfim, um conjunto de, primeiro, fontes de dados que sejam confiáveis. E no momento em que a gente faz o treinamento desses modelos, desses agentes, da gente sempre frisar, né, reforçar bastante o referenciamento das informações que estão sendo dadas. Então, isso em todos os projetos de Agentic AI que a gente desenvolve aí é um ponto bem crítico, até para a gente, ao longo do desenvolvimento, também rastrear de onde que aquele determinado modelo está puxando essa informação que está sendo dada para o usuário, né? Então, acho que nesse caso aqui de Pharma, mais do que nunca é bastante crítico, né? Esse detalhe. Então, eu diria que primeiro ter um pool de fontes confiáveis para servir de base, né? Do modelo, e esse contínuo referenciamento. E óbvio, também não basta só pedir para o modelo aí fazer dar referência, mas também ter todo um conjunto de regras aí de checking para garantir que o referenciamento que ele está te dando é o correto, né? Que de fato aquela referência está dando match com a informação que está sendo dada. Acho que aqui, para mim, justamente tem uma grande questão de data governance, que se aplica aqui para qualquer projeto de AI, tá? E tem uma questão também de project, de data project, tá? Data governance. Enfin, você, como o Kim falou, tem que se assegurar primeiro que a informação que você está usando é a certa. Então, não dá só para você pedir diretamente pelo ChatGPT construir seu conteúdo pelo mundo de HCP. Você tem que controlar como ele vai construir esse conteúdo. Você tem que, justamente, criar sua própria banco de dados de confiança, de referências medicais, para poder construir esse conteúdo e para poder controlar o que esse agente vai falar, tá? Aí, um exemplo que a gente fez com uma empresa de farma, a gente está ainda responsável pela construção dos artigos científicos que estão publicados nos websites. E, inicialmente, a gente começou com uma solução básica de content generation escrito, que se chama Jasper. E quando a gente começou a usar e que a gente passou pelos processos de avaliação de conteúdo que existe já, que seja com dinheiro ou não, o artigo que a gente construiu, voltou com, sei lá, 50 comentários e coisas que não estavam fazendo sentido. Lá tem um processo onde tem um doutor mesmo que está avaliando o conteúdo e que está verificando ou não. E a gente pensou, o que deu errado aqui? Por quê, tá? E sim, os principais motivos eram, primeiro, a gente não usou um banco suficiente de referências medicais, então a gente teve que trabalhar muito esse banco de referências. A gente tinha que comprar mais dados fora só do que essa empresa já tinha usado. A gente procurou mais informação em websites específicos que tem todos esses relatórios médicos disponíveis, tá? Então, a gente aumentou nossa base de informação inicial. E também a gente adaptou o processo de construção do conteúdo para que isso possa bater as regras internas
dessa empresa de forma, tá? Porque eles têm também uma regra de como o conteúdo tem que ser, tipo, como a empresa tem que se comunicar, quais são as regras que tem que se comunicar. Então, a gente construiu, no final, uma ferramenta que a gente chamou Jasmine, tá? Que é uma evolução desse Jasper, o Super Jasper, tá? Que, além de se alimentar com um banco de dados ainda mais robusto de referências medicais e científicas, a gente pediu para essa ferramenta de construção de conteúdos de respeitar essas regras de referenciamento, que cada frase que ele vai criar tem que ter uma referência médica que apoia isso, e a gente construiu todo um front que vai já, uma vez que a gente vai entregar o artigo que a gente construiu pela pessoa médica, já ter todo o documento que explique de onde veio cada frase que está nesse artigo, qual é a referência médica que apoia isso, e se teve qualquer exercício de reformulação aqui, ou foi um copy-paste mesmo. E aí, hoje, quando os nossos artigos que estamos entregando, o último que a gente entregou, voltou com 0 comentários. Era já pronto para publicar. Tá? Então, tem todo um trabalho aqui de data governance internos, seus, de se assegurar que você tem os dados certinhos que estão alimentando o modelo, mas também que você construiu todas essas camadas de validação certinhas, alinhada com a sua marca e a sua política de comunicação, que está batendo isso. Você não pode claramente deixar de fazer tudo aqui. Você ainda tem que se assegurar que se adaptar com as regras internas que você já fez. E aí, faz a conexão com esse segundo ponto que eu falei, que a gente tem que pensar em data product. Tem que pensar etapas, tá? Tem que começar com um POC, depois o MVP, tem que testar, avaliar, após escalar, tá? Então, você tem que, mesmo internamente, seguir um pouco essas etapas para que você também avaliar o quanto confiante você está sobre essa solução que você está desenvolvendo e o quanto confiante você está para escalar e deixar pouco a pouco o controle humano do output do agente AI, tá? E um pouco como está acontecendo mesmo como um ser humano, tá? Você contrata uma nova pessoa, inicialmente você vai ficar muito acima dessa pessoa, verificando o que ele está falando, e pouco a pouco, quando tem uma confiança, você sabe que essa pessoa agora entendeu o seu jeito de trabalhar, pouco a pouco você deixa um pouco a liberdade dessa pessoa. E você não está acima verificando aquela e-mail que ele está mandando pelo seu HCP. Um pouco a mesma coisa com a agente AI, tá? É um processo, você tem que se assegurar, colocar todos os elementos fundacionais certinhos desde o começo e passar para essa camada de governance. E um processo também de confiança progressivo até deixar rolar esse projeto de maneira autônoma aqui. No final das contas é um processo de... desculpa, Kim, pode comentar aí. Não, imagina, eu só ia complementar que justamente esse faseamento, né, do desenvolvimento de um produto, de um projeto como esses, é bem importante, justamente para a gente identificar, para aquela finalidade, quais são os pontos de atenção que a gente precisa dar no desenvolvimento da solução, né? Então, por exemplo, se a gente está querendo fazer uma solução de adaptação de artigos de marketing, por exemplo, de publicidade, quais são os desafios que a gente precisa prestar mais atenção, né? Então, entender de fato aquele processo em que o produto vai estar inserido, né, que vai estar relacionado, e identificar todos os pontos de atenção, todos os pontos em que precisam ser, enfim, que precisam ser dados check, né, ao longo do desenvolvimento. No fim, é muito uma visão de produto que vai sendo desenvolvida ao longo do caminho e a inteligência artificial sendo uma ferramenta a mais ali para atingir a dor do usuário e tudo mais. E nesse caso, com toda a característica ali de você precisar do humano no loop até garantir que aquela inteligência artificial está dando o resultado que precisa ser dado, com toda a questão dos guardrails ali, para ela não divergir do tema que você colocou como a base ali de conhecimento dela, que ela não está indo para um caminho a qual ela não foi treinada, e aí isso iterativamente, né? À medida que o ser humano vai usando e essa visão de produto vai evoluindo, você consegue ir diminuindo um pouquinho essa presença do
do ser humano e dando um pouco mais de autonomia ali para a inteligência artificial ao longo do caminho. Uhum. E acho que o único risco aqui é, em contrário de outros projetos de AI, o tempo de desenvolvimento de uma solução de agentic AI é muito rápido. Muito mais rápido que outros projetos clássicos de AI. E aí você tem que se assegurar também que o ser humano e nossos processos não ficam um bloqueador sobre a oportunidade que essa solução pode trazer, sabe? Então, conseguir, de repente, construir um conteúdo em 2 segundos, antes era uma semana, mas ainda, minha camada de avaliação demora 2 semanas. Então, aí, sabe? Ganhei muito não, tá? Então, acho que o quanto as tecnologias estão ajudando, acho que a gente tem que também agilizar um pouco mais nossos processos internos para que aproveitar dessa oportunidade que é fácil e rápido de desenvolver esse tipo de solução, sabe? E acho que é onde tem o maior esforço do nosso lado, o ser humano, isso aqui. Acaba que é um tema na moda aí, né, que é a gestão da mudança. Eu acho que entra muito forte aqui no ponto de vista da transformação tecnológica dentro desse setor, de todos, né, mas talvez esse aqui pelo próprio teor mais sério, no sentido do impacto do resultado ali que o produto pode trazer, que a inteligência artificial pode trazer, acaba sendo ainda mais importante ter essa gestão da mudança, tanto para os usuários usarem corretamente, adotarem, mas usarem corretamente o produto, quanto para que esse loop do processo que está em torno ali do produto não vire um gargalo do ganho que esse produto pode trazer, igual o exemplo que a Alex trouxe. Ainda é mais sensível aqui porque estamos falando de saúde, tá? Então, eu super entendo claramente que tem que ir com calma, mas não tem que atrapalhar a oportunidade. Então, é isso o risco aqui. Boa. Bom, pessoal, e o que vocês acham? A gente está falando aqui sobre a atualidade, né? Talvez se esse episódio aqui fosse no ano passado, a gente estaria respondendo com o conteúdo dele a pergunta que eu vou fazer agora, que é o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos aí do setor farmacêutico, do ponto de vista de aplicação da inteligência artificial, da evolução da tecnologia, um pouco de exercício de futurologia aqui, que não é tão futurologia, porque está acontecendo muito rápido tudo. Como eu disse, talvez no ano passado a gente estivesse falando sobre uma tendência que seria a aplicação de Agentic AI, e que hoje já é uma realidade, já existem várias implementações, já é um ponto sem retorno, vamos dizer assim. E o que vocês acham que seriam próximos passos aqui para a evolução ainda mais desse contexto, dessa aplicação da tecnologia no setor? Olha aqui. Pergunta difícil. Bom, vou começando com algumas ideias e a gente vai construindo em cima disso. Mas eu acho que uma delas acho que pode ser justamente o approach aí que a Alex falou logo no comecinho ali, daquela mudança de como as marcas talvez hoje vão se posicionando para se preocupar não só em desenvolver uma solução, talvez não desenvolver uma solução específica que só atenda aquelas necessidades dela mesma, mas de como ela pode se posicionar melhor nos outputs das ferramentas que hoje estão onipresentes, né? Então, hoje, talvez até mais do que na época do lançamento, virou o novo normal, né? Todo mundo hoje usa ferramentas como ChatGPT, Gemini, e acabam interagindo. Então, eu acho que isso vai cada vez mais, já na verdade, parte, né, da nossa rotina. Então, de certa forma, conectar todas essas soluções que as empresas podem desenvolver para que as informações, pelo menos dessas soluções que elas desenvolvam, né, para aqueles touch points que elas estão querendo endereçar, que elas sejam bastante coesas, bastante robustas nas informações que elas estejam passando, e junto com isso também, como elas conseguem se posicionar melhor nesses resultados dos LLMs mais tradicionais, para que em conjunto, né, elas sempre consigam estar ali no top of mind, não só do consumidor final, né, mas também dos próprios HCPs.
Para complementar aqui, tipo, a gente falou muito, a gente vai ajudar o HCP, vamos se ajudar aqui. Porque o que está acontecendo e com o ChatGPT, os dois, que seja a empresa de farma ou o HCP, estão sendo desafiados agora, tá? Tem uma terceira pessoa que entrou lá nesse jogo como paciente. E uma terceira pessoa que é difícil de controlar. Ainda, mesmo que estamos falando de estratégia de GEO, LEO, que estão muito similares ao que deveria ser uma estratégia de SEO inicial no final, ainda uma pessoa externa que deveria ser unbiased, tá? Dos efeitos do marketing, onde ainda muitas empresas estão apostando aqui, tá? Então, é isso o desafio, sim, as empresas têm que ainda mais reforçar esse relacionamento que eles têm com o HCP, porque os dois são um pouco sendo desafiados hoje, porque justamente tem essa outra pessoa que entrou nesse relacionamento que você não vai controlar, que deve ser tecnicamente uma pessoa, enfin, estou falando de pessoa, não é? Enfin, bom, aí entra outro debate de consciência de GNI. Mas como deveria ser um recomendador que não vai olhar a dimensão de preço, que não vai olhar a dimensão de quem investiu mais em marketing de marcas, mas que deveria, sim, te recomendar o melhor para a sua saúde, sabe? Que já deveria ser um pouco a proposta do HCP, mas que está desafiando justamente o que a HCP vai trazer. Então, acho que aqui vai ser o desafio, é isso, controlar esses dois canais, a HCP e agora o ChatGPT, para não perder ou para aumentar o seu impacto nos pacientes finais, tá? Boa, pessoal. E você aí que está ouvindo, está assistindo esse episódio, corre lá, faz o download desse e-book, você que se interessa pelo tema, quer aprender mais ainda. A gente aqui cobriu uma parte do conteúdo, mas tem esse conteúdo com muito mais profundidade aí no e-book. Fica à vontade ali para fazer o download, aproveita enquanto ainda é gratuito esse conteúdo. Bom, acho que é isso por hoje, pessoal. Obrigado, Alex. Obrigado, Kim, pela conversa aqui. Acho que foi muito interessante a gente passar desde os pontos de vista éticos, do ponto de vista da persona do HCP, com a persona das grandes marcas ali que tem o HCP como consumidor, como que funciona essa dinâmica entre esses players num mercado tão relevante, tão impactante como o de healthcare para a vida de todo mundo. Obrigado pela conversa, Alex, valeu, Kim. Obrigada, foi um prazer. Obrigado, gente, foi um prazer estar aqui. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Até lá. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.